Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem, que esteja firme, não obstante os sofrimentos deste tempo, que esteja confiante em Deus. Não se entregue, não tenha medo, não deixe o medo paralisar você por meio de ansiedades. Vamos confiar cada vez mais, vamos fazer aquela entrega nas mãos de Deus e cuidar uns dos outros, cuidar da vida acima de tudo, não colocar nada na frente. Ajudemo-nos e Deus vai nos ajudando também. Convido-os então à palavra, João capítulo 8, versículos de 31 a 42, nesta quarta-feira, dia 24 de março. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos todos os dias diante de Jesus e é nele que se encontra aquela verdade que nos torna livres. O único meio de sermos verdadeiramente livres é conhecendo a verdade. E Jesus é o único caminho que nos leva ao conhecimento da verdade, porque, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um dia Pilatos estará diante de Jesus e terá a possibilidade de conhecer essa verdade, mas relativizando a verdade, ele vai dizer o que é a verdade e recusará Jesus como o único que lhe podia trazer a paz, como o único que lhe podia fazer encontrar a verdade que o tornaria livre. Apesar de ser um alto funcionário, um alto representante do governo romano, ele não era livre como pensava. Para sermos livres, como Jesus falou nesse embate terrível com os judeus, é preciso que o Filho do Homem, que Jesus mesmo, nos liberte. Mas aqui nós vemos que eles também não querem aceitar Jesus, já estão decididos na recusa a Jesus Cristo, muito menos que agora fale a eles a respeito dessa verdade que ele tem da parte de Deus. Eles acham que por serem da descendência de Abraão, ou seja, da origem do povo eleito, os judeus, que Deus tinha escolhido para ser o povo da aliança, que isso lhes bastava, que não era preciso ir conhecendo cada vez esse desenvolvimento da fé que teria em Jesus o seu ápice. Eles achavam que não era preciso, que já conheciam o suficiente, que eram detentores daquela verdade que já os tornava livres. Eles não eram livres e Jesus denuncia: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E eles sabiam que eram pessoas que cometiam pecados. E tanto assim que o coração deles revela o tamanho da escravidão do pecado. Não eram livres. Queriam matar Jesus, nutriam desejos tremendos de ódio no seu coração, de violência, de guerras sem fim, de embates com o próprio Filho de Deus.
Meus irmãos, e nós estamos dispostos a conhecer essa verdade que liberta, que verdadeiramente nos torna livres? Será que eu, você, no fundo não nos achamos assim livres pelo que pensamos, livres porque fazemos o que queremos? Jesus vai dizer que só é livre quem se encontrar com Ele de verdade e se deixar libertar por Ele. Vamos aqui rezar, porque no fundo todos nós trazemos ainda tantos maus sentimentos nos nossos corações. Tantos de nós ainda vivemos muito mais pelo mundo do que por Deus, por Cristo. Pai do céu, nós nos dirigimos ao Senhor. Tão pertos estamos da semana maior da nossa fé. Senhor, ajuda-nos a dar esse sim mais consistente à proposta que o Senhor nos faz no Teu Filho Jesus. Não nos deixa relativizar a verdade, não nos deixa pensar que cada um tem a sua, que ela é subjetiva e cada um vai vivendo de acordo com seus critérios. Senhor, nós queremos reconhecer que muitas vezes temos feito isso e muito pouco temos ouvido a Tua palavra. Ajuda-nos a dar esse passo decisivo de nos deixar libertar por Jesus, vivendo, permanecendo na palavra, como Ele mesmo disse, só aquele que permanece na palavra dEle é que de verdade o conhece e conhece a verdade que Ele mesmo é. Isso pedimos, Pai, em nome do Teu próprio Filho Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.